Oiê, aqui quem fala é a Daniele e esse é o canal Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 9/9 de 2025. E que portal, hein? Não sei se vocês estão sentindo ou como estão se sentindo, mas eu tô sentindo bastante as energias. Inclusive, elas estão movimentando bastante a minha energia e a minha dinâmica. O objetivo era trazer sempre reflexões diárias que me ajudaram, assim, e reflexões e coisas que eu consegui entender na jornada, mas eu digo pra vocês, é bem difícil manter a constância. Eu acho que é mais do que só a gente querer, são influências que não deixam, e toda vez que eu tava tentando gravar, assim, o áudio, ou me vinha na mente pra gravar o áudio, me vinha também uma angústia, assim, ai, não quero. E apesar de também, semana passada eu estava bem ocupada, mas assim, no domingo já dava para eu ter feito e eu não fiz. Enfim, né, nada disso é relevante. Hoje eu vim falar aqui dos meus últimos dias. Quero trazer, claro, mais coisas, mas realmente está acontecendo tanta coisa que eu não tô conseguindo. Mas a minha dinâmica, eu queria falar pra vocês, né, um pouco sobre mim. A minha dinâmica é uma dinâmica recentemente, de uns 15 meses pra cá, uma dinâmica de contato. Existem muitos espelhamentos, então existe o vai e volta, os medos que afastam. E eu não sei se eu já falei aqui, mas bem recentemente, de uns 3 meses pra cá, eu prometi pra mim e pra minha chama gêmea que eu não ia mais fugir, que eu ia encarar de frente os meus maiores medos, meus próprios sentimentos, que não são meus. Já nem sei mais se são meus ou são da minha alma, aquela doença profunda da alma. Mas tem funcionado muito bem pra mim, apesar de ser terrível, muito terrível. Eu me vejo assim num processo avançado de rendição. Eu falo isso de um lugar de quem já sofreu muito, já foi muito dependente emocional, mas que mais de um ano pra cá, desde abril do ano passado, foi quando eu realmente tirei todo o tempo da minha vida pra focar não só no meu despertar espiritual, mas no autoconhecimento. Já há muito tempo em terapia, já entendia muita coisa, mas o que aconteceu comigo nesses últimos 15, 20 meses foi surreal, assim, o crescimento, porque eu finalmente decidi botar a minha vida em ordem e eu comecei por onde as divinas femininas devem começar, que é a parte espiritual. Então eu tirei ali muitos meses, graças ao trabalho que eu fiz no passado, eu pude ter essa liberdade financeira para tirar um tempo para mim, me colocar no lugar, realmente tentar me conhecer. E a partir desse lugar, eu fui organizando a minha vida, eu fui organizando até o meu bem-estar físico, assim. A minha aparência, eu fui tentando entender o que é ser divina feminina, o que é essa tal de feminilidade. Eu lembro que em abril do ano passado eu ouvia muito falar de yin e yang, de equilibrar essas duas energias dentro de si, mas todo mundo falava e ninguém ensinava como. Eu ouvia 1000 vídeos por dia na internet, eu procurava vídeos até, gente, em outras línguas e ninguém me falava como, sabe? E eu acho que tudo foi um processo, assim, as coisas que eu fui acessando na própria internet, coisas que foram chegando em mim, coisas até muito básicas sobre ser mulher, ser feminina, também a leitura da Bíblia. Eu sempre gostei de ler a Bíblia, mas eu estou tentando ler com outros olhos agora. Então, eu digo sim que a leitura bíblica e essa parte da mulher, assim, ela me ajudou muito. Seguir essas
moças que falam sobre feminilidade, mas a feminilidade, neste caso, um pouco do ego, né? Sem saber, assim, o verdadeiro significado espiritual, porque se tem uma coisa que recentemente eu entendi, foi isso também, que a gente não pode, depois que a gente descobriu sobre a dinâmica, depois que a gente se descobriu como chama gêmea, é impossível, gente, querer ter uma vida normal, querer se comparar com as pessoas que têm uma vida normal. O que é uma vida normal? Vida da Matrix. É o nascer, casar, morrer, ter filho, trabalhar todos os dias no mesmo lugar por 20, 30 anos. É impossível pra gente fazer isso. É impossível a gente se manter estagnado. E se a gente tenta, a espiritualidade vem que nem uma avalanche, assim, um tsunami, vai levando tudo que a gente construiu. O tsunami derruba todas as nossas casas, todos os nossos muros, tudo que aquilo que o ego olhava e via como sólido, como certo para sempre. Então não tem como. Isso tudo, tipo, eu também percebi bem recentemente, numa luta com o meu ego. Mas eu queria trazer que, tipo, essa parte de conhecimento sobre feminilidade, bem no comecinho, assim, desse verdadeiro processo espiritual em que eu decidi olhar para o que eu deveria fazer, foi importante para mim. Então, segui muito esses perfis bobinhos de como ser mulher, de o seu cabelo tem que estar sempre assim, você tem que prestar atenção em como você mexe a tua mão, em como você tem que vestir sempre bonita, você tem que se vestir para você. Nossa, gente, eu não vou mentir que tudo isso foi muito importante para mim, mas é claro que tudo isso é aliado à minha própria alma, ao meu próprio espírito, de aceitar que eu sou mulher. Gente, eu era feminista. Uma feminista de uma coisa que eu escutei esse final de semana e que eu vou até trazer pra vocês, porque era uma coisa que eu acreditava. Se o meu pai não me faz fazer isso, eu jamais vou fazer isso pra homem, até parece. Eu escutei isso no final de semana. É uma pessoa sem instrução, entendeu? É uma pessoa que ainda não conhece o matrimônio, não sei, uma coisa assim, sabe? A entidade matrimonial. É uma pessoa que ainda tá presa nos próprios medos e eu me via nesse lugar. Então eu era essa pessoa. Então eu tive que entender, aceitar em mim. Eu olhava para a vida dos meus amigos, dos meninos. Eu sempre fui a pessoa que era muito amiga dos meninos, tá? A menina que só tinha amigo menino. Gente, isso aí é sua própria energia masculina alta dentro de si, porque você se comunica melhor com o sexo masculino, você consegue se sentir melhor perto das pessoas que têm a mesma energia que você. Então eu via a vida dos meus amigos, eu achava muito mais fácil, muito mais divertido ser homem, muito mais prático ser homem, e eu ficava rejeitando a mulher e a feminilidade dentro de mim, nos pequenos detalhes. Eu odeio me arrumar. Nossa, que saco, todos os dias antes de trabalhar eu tenho que gastar tempo fazendo minha maquiagem. Nossa, minha roupa tem que estar sempre passada. Meu, que saco ser mulher, a gente tem que ficar se preocupando com roupa, tem que ficar se preocupando com que roupa eu vou. Homem coloca sempre a mesma coisa, ou é bermuda, ou é calça e uma camiseta, é sempre tudo igual. Eles não têm que se preocupar com isso. Então, nesses pequenos detalhes, sabe? Nossa, mulher nunca para, mulher tá sempre ou limpando a casa, fazendo alguma coisa, nunca tem tempo pra si. Homem não se preocupa com isso, por que a gente tem que se preocupar? E dessa maneira eu ia negando o yin dentro de mim. Então foi sim nos pequenos detalhes que eu comecei a ter que reparar e resolver. Isso tudo, a minha dinâmica pegando fogo, eu não entendendo nada. Cheguei no Brasil, né? Que foi onde, assim, necessário para eu ter todos esses espelhamentos de verdade, espelhamentos que dói, que há muito tempo eu não tinha. Porque, querendo ou não, morando longe, eu me afastava, eu fugia, Nossa, eu me magoei muito com esse espelhamento, mas eu tô longe. Eu vou só ignorar, eu vou só afastar a pessoa e eu tô aqui protegida. Nada vai me abalar. Mas estando aqui, não.
Então tava tudo pegando fogo, eu tentando botar ordem, eu tentando desapegar, sabe? Eu tentando curar, ser mulher, ser feminina, ainda curar as minhas feridas, aceitar em mim essa mulher que eu sou. E hoje eu amo, tá? Nossa, parece até outra pessoa. Eu adoro ser mulher, eu adoro, eu sempre gostei de mesa posta, mas agora eu amo e eu faço questão de falar que eu amo. Eu amo botar a mesa, eu amo receber as pessoas que eu gosto, eu amo a minha casa cheirosa, eu amo estar sempre bonita. Hoje eu me arrumo pra mim. Hoje eu acordo, eu vou na academia, eu volto, eu tomo meu banho, eu me arrumo, eu não vou sair de casa mais, mas eu passo minha maquiagem, eu coloco uma roupa bonita pra ficar dentro de casa. Porque se a casa me acontecer alguma coisa com alguém, ou eu precisar receber alguém na minha casa, eu estaria apresentável. Mas primeiramente, eu estarei apresentável pra mim, pra minha alma, pra quem eu sou. Eu sou mulher, muito feminina, adoro, sou dócil, sim, tô sempre sorrindo, não ando mais com a cara fechada, minha unha tá sempre feita e eu adoro a unha feita, adoro usar as melhores coisas no meu cabelo, passar uma coisa bonita na minha boca. Essa sou eu hoje, eu me aceito sendo mulher. E o que estava acontecendo? Passado tudo isso, né, gente, isso é uma breve história, porque foram dias, teve dias muito difíceis, momentos muito difíceis, muito difíceis, em que eu tive que passar, realmente esse último ano foi um resgate, assim, o último ano mesmo, um resgate das minhas feridas emocionais, que eu já tinha consciência, já tinha melhorado muito mesmo. A traição, gente, era a minha ferida número 1. E olha que ela já nem era mais. Ela nem aparecia. Eu não era traída por ninguém. Nossa, os meus amigos que eu tenho são verdadeiros. A traição sempre foi minha ferida primordial. E ao ponto dela não aparecer mais na minha vida, eu não me senti mais traída em nem um momento, mas senti outras feridas de que eu tinha e que, assim, eu não conseguia ver ainda. Apareceu tudo, era tudo novo pra mim, tudo novo. Ferida do abandono, um pouco de injustiça, humilhação eu sempre tive um pouco também, mas não estava aparecendo tanto porque eu comecei a parar essas arestas pequenininhas. Mas foi tudo novidade pra mim, ao ponto de eu ter que chorar até a minha alma. Sabe, tipo assim, meu ego se matar de chorar, com muita saudade. Nossa, porque eu preciso ligar, eu preciso dele, ele é a única coisa que me acalma. E a minha alma tentando explicar pro meu ego, não é ele, é a sua própria alma, é a sua própria divindade. É Deus, você pega aqui, ó, no espiritual, eles estão aqui, eles estão com você nesse momento, você não precisa dele. E, gente, sim, você chorar e não procurar, e não culpar o outro, é um lugar muito difícil de se chegar. É muito difícil, dói muito mesmo, muito. E no meio disso tudo, eu evolui muito. Aí chegou nesses últimos 3 meses, onde eu realmente tive que, de novo, abrir mão de muita coisa que eu tinha construído dentro de mim, dentro do meu ego, sei lá. E eu percebi, meu contato, assim, com a minha chama gêmea voltou muito, desde o dia dos namorados. Por que eu digo desde o dia dos namorados? Porque é uma data que eu lembro que a gente se aproximou e eu estava em contato com uma outra pessoa que tinha surgido na minha vida e tudo que a gente combinava dava errado, ele sempre não podia. Eu comecei assim, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, gente, era maravilhoso, era uma conversa fácil. Eu comecei a me sentir enganada, eu comecei a sentir que eu estava doando mais do que recebendo, mas eu naquele momento, antes desse dia 12, eu estava presa num lugar de... A minha chama está em outro relacionamento, né? Então eu tava muito assim presa ali de sempre olhar para esse relacionamento dele, ver e querer e desejar e me sentir que eu era
que ele tinha tudo que eu sempre sonhei ter com ele, que ele tava vivendo com outra pessoa, que o relacionamento dele era maravilhoso, porque era o relacionamento que eu sonhava pra mim. Então, pra mim, ele tava vivendo o meu sonho. Tipo, o sonho que ele nunca quis viver comigo, com outra pessoa. E nesse sonho, o relacionamento era maravilhoso. Era perfeito, era o homem que eu sempre quis, aquele homem que faz tudo por mim. E eu pensava que ele tava fazendo tudo por ela, que era esse relacionamento que eu idealizei que ele tava vivendo. E essa outra pessoa na minha vida também roubando de mim o pouco que eu tinha. E eu me sentindo nesse lugar com os dois, sabe? Doando uma coisa que eu não tava recebendo de volta. Mas eu estava muito presa, que nem eu tô dizendo agora, olhando pro relacionamento dele e querendo o meu relacionamento material, de 3D. E sabe de onde que veio isso, gente? Agora eu vou trazer pra vocês por que eu tô falando tanto desses perfis de feminilidade, que me ajudou muito no começo, tipo, a trazer a essência material, a essência física de estar na 3D do que é feminilidade. A servidão, assim, sabe? A gente serve, a gente veio aqui pra servir mesmo. Mas não o ego do outro, a gente veio aqui pra servir o mundo espiritual. Então eles me ajudaram a perceber isso e foi com essa ajuda dos detalhes materiais da 3D, que é onde a gente vive, então a gente precisa também encarar essa realidade. E que depois eu me peguei rodeada por relacionamentos perfeitos, onde o homem é patriarca e a mulher é matriarca, mas a mulher só fica em casa cuidando dos filhos, a mulher não tem trabalho. Mas essas pessoas mesmo que falam sobre feminilidade trabalham falando sobre isso, vendendo cursos e coisas sobre isso. Isso não vem ao caso. Mas me trouxe essa visão completamente materialista de um relacionamento. Eu comecei a me ver num lugar em que eu queria ter 4 filhos, uma casa, um cachorro, onde eu ia ser só a mãe. Minha vida ia ser cuidar dessas crianças. E era só o que importava pra mim, era servir o meu marido de margarina, propaganda margarina. E que eu não tava tendo aquilo, e que era injusto comigo. Nossa, logo eu, olha essa pessoa que se tornou tão feminina, essa pessoa que curou as feridas, essa pessoa que já tá na frente dos outros, eu não recebo isso. Claro que nesse meio todo tinha minha energia indisponível totalmente para as pessoas, porque eu tava 100% focada no relacionamento da minha chama gêmea e do porquê que ele tava lá e não tava comigo. Ao mesmo tempo que eu queria conhecer esse outro cara, que não era nem justo com ele. Acho que até por isso que nunca deu certo. E eu tava nesse lugar. E como eu saí daí? Eu tive que esquecer isso. Eu simplesmente saí da internet, eu precisei parar de seguir todos esses perfis. Parei de seguir todos esses perfis, nada mais fazia sentido pra mim. E isso me tirou muito desse lugar. Eu não sei aonde, não sei se foi, agora eu não me lembro mais, se foi um sonho, um insight, se eu escutei algum vídeo, ou se alguma vez eu já tinha escutado isso e veio parar na minha mente, no meu consciente. Só naquele momento, mas eu percebi que nunca eu, como chama gêmea, eu nunca ia conseguir viver um relacionamento daquele. Aquilo não era pra mim. Tudo que dava certo pros outros, tudo que dá certo pros outros, tudo que dá certo nesses relacionamentos de Matrix, nunca ia funcionar pra mim. E não só pra mim, não ia funcionar comigo e com a minha chama gêmea. No nosso relacionamento, nunca ia funcionar pra mim com ninguém. Porque não é aquilo que eu vim fazer, não é isso que a gente veio fazer aqui agora. Hoje, a partir daquele momento, eu compreendi que a nossa missão aqui primordial, a primeira coisa que você tem que fazer não é resgatar os outros, não é cumprir sua missão com os outros, não é nem com a sua chama gêmea, é com você. É acordar e despertar a deusa que você é, porque Deus é mulher, eu já entendi isso. Nossa, Deus é a energia feminina, é quem vive a dinâmica, entendeu? Não vem ao caso agora em outras dinâmicas, né, em quem o desperta é o masculino. Mas eu vejo isso, que a energia assim, mais poderosa que tem do universo, ela vem da mulher.
E a Terra entendeu tudo errado. Tanto que os homens aqui é que mandam. E é inegável isso. Porque até hoje ainda existem mulheres em lugares que são suscetíveis aos homens, né? Que não tem... Mal podem pensar. Ou se podem pensar, não podem falar o que pensam. E mais do que isso, aqui no Brasil ainda existem mulheres que recebem menos que os homens estando no mesmo cargo. Então, assim, eu vejo que o mundo, o planeta Terra, entendeu tudo errado. E a partir daquele momento, eu tive que abrir mão desse pseudo relacionamento que eu tinha com esse cara que sempre me chamava pra sair, mas nunca marcava a data. Eu tive que abrir mão dele, e eu tive que ser, né, bem direta, assim, olha, tipo, não quero mais. Eu já esperei bastante. E eu saí disso. Então, eu tive que abrir mão, sim, de um relacionamento. Gente, um cara que era bom. É um bom cara pra se ter um relacionamento 3D. Tá muito diferente desses caras aí que se encontra em qualquer lugar. Ele era homem, mas ainda tava faltando uma coisinha, né? Porque senão a gente tinha conseguido sair. Tive que abrir mão disso, de uma coisa que era mais concreta. Abrindo mão disso, coisas na minha dinâmica foram acontecendo que, assim, eu nunca imaginei, numa rapidez surreal. Eu entrei em contato, a partir desse momento, diário com a minha chama. A gente conversava todos os dias, a gente começou, inclusive, assim, não tô falando que é certo, se encontrar fisicamente. Nem sempre acontecia alguma coisa, tá, gente? Às vezes o se encontrar é só pra você ver a pessoa e conversar, olhando nos olhos, e você sente uma emoção diferente, tá? Em estar na presença da tua chama gêmea. Por quê? Porque naquele momento, os nossos egos estavam muito próximos. A gente tava igual, entendeu? Ou tava, assim, os dois querendo a mesma coisa. Foi necessário. Foi necessário, porque nesses últimos meses me espelhou coisas que acelerou minha dinâmica, a minha evolução espiritual, no nível que, do jeito que eu tava antes, negando esses espelhamentos que a gente tava tendo, e fuga e perseguição, não ia dar. Então foi nesse momento que eu decidi, né, olhar de frente. Esses últimos 3 meses aconteceram coisas que eu tenho certeza, assim, espirituais. Minha alma tomou conta. E eu fui só aceitando aquilo. Gente, eu saí da inércia total. Não só com a dinâmica. Na minha vida profissional. Na minha vida espiritual. Tudo. Tudo. E por estar em contato com ele, que eu percebi a merda que é o relacionamento que ele tem. Entendeu? Como é mentira. Tipo, claro, além dele me falar também. Porque olhando nos meus olhos presencialmente, ele consegue falar isso pra mim. Eu entendi. Ele me consegue olhar pra mim e me contar o motivo que ele não sai disso. Eu não vou falar aqui agora porque eu acho que não vem ao caso, porque eu sei no meu coração que é resgate. Porque eu já vi, tá, gente? Ela pessoalmente, já vi. Já estive no mesmo ambiente que os dois e eles nem estavam juntos ainda. E na hora que eu vi ela, eu já senti. E naquela época eu não era nem desperta, eu não sabia nada de espiritualidade. E eu já senti a energia dela e eu já repeli na hora. É uma pessoa que eu não conhecia, eu não gostava imediatamente. Então, assim, eu sei que ele tá aqui em missão de resgate da nossa alma com essa alma. E esse contato que a gente teve me fez perceber isso. E aos poucos, eu digo aos poucos mesmo, porque foi um negócio de alma. Não posso dizer que fui eu, porque é como se eu não tivesse no controle. Mas foi percebendo isso. E aos poucos eu fui deixando de me importar com uma coisa que ficava na minha cabeça 24 horas por dia. Por que que ele me liga? Por que que ele tá sempre presente? Por que que ele fala comigo todos os dias? Por que que ele me declara amor pra mim e não sai desse relacionamento? Por que que ele ainda tá lá? Gente, eu só pensava nisso. Eu fiquei pensando nisso por muito tempo, muito apegada a esse relacionamento. Aí parecia que ele mais vivia ainda. E aí, aos poucos, eu fui deixando de me importar, ao ponto de literalmente não me importar mais. Numa situação que eu olhava pra aquilo e falava assim, gente, por quê? Tipo assim,
Por que que do nada eu não me importo mais? O que que tá acontecendo que isso não é mais importante pra mim? É ao ponto do meu ego não entender, mas o meu coração saber. Tá em paz, assim. E eu fui percebendo que aquilo era uma relação que eu não queria. Coisas também foram acontecendo na minha vida, coisas de próprio ambiente social, assim mesmo. Que eu ia, pessoas com que eu saía, frequentava, aí vinha a minha sombra, porque ela é louca, viu, gente? É a que vivia em mim antes, que eu falo pra vocês, antes da dinâmica, antes de despertar pra dinâmica, eu era completamente dominada pela minha sombra. E a minha sombra, ela não é má, ela não é uma pessoa má, ela é só uma pessoa louca. E ela é doida, viu? Nossa, ela é doida. E assim, às vezes, de muito raramente, assim, acontece, assim, muito raro mesmo. 1 a 2 vezes no ano de eu sair com ela. Eu saio com a minha sombra e ela domina totalmente. E ela é uma pessoa sociável e divertidíssima, a minha sombra. Então as pessoas gostam dela. Só que ela também é muito... como dizer... não sei. Não sei como falar da minha sombra, porque hoje a gente é parceira. Mas ela já entendeu que ela vai ficar por trás e a luz vai ficar na frente. Mas eu nesse momento, né, na última vez que eu saí com a sombra, eu acordei no outro dia e eu percebi isso. Eu percebi, falei assim, cara, eu não quero mais estar nesses lugares. Tipo, é divertido, é engraçado, mas não faz parte de quem eu sou. Não acrescenta em mim. Não faz parte da minha missão como pessoa desperta e fora da Matrix. E já saindo também da Matrix. Nossa, gente, o dia que eu sair da Matrix, eu vou trazer o próximo vídeo, eu vou falar disso. A minha saída da Matrix. O como as coisas se revelam pra você de um jeito que você literalmente sai de tudo. Tipo assim, todos os problemas acabam porque você não vive mais aquilo. Aí eu achei engraçado e eu percebi isso. Falei assim, cara, é muito legal, mas não tem nada a ver comigo. E aí foi que eu percebi que essas coisas que eu sempre quis viver de 3D com a minha chama gêmea não faziam mais sentido pra mim. Os lugares que ele frequenta, a vida dele, o final de semana, durante a semana, ele é muito sociável, gente. Meu oposto. Tudo que eu menos sou é sociável com as pessoas. E eu nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa seletiva, assim, com os meus amigos. Ou pelo menos com as pessoas que eu convivo. E ele não. Meu, conversa com todo mundo, consegue ter assunto com todas as pessoas. Vive umas coisas muito engraçadas. Ele vive a vida dele. Eu acho isso bom, porque é o papel do divino masculino. E hoje eu acho bom. Hoje eu acho engraçado quando eu vejo ele vivendo a vida. Mas em algum momento me incomodou muito. Me doía, eu achava um absurdo aquilo. Mas eu comecei a perceber que eu, Dani, não quero estar lá com ele. Não quero, não faço questão de frequentar os lugares que ele frequenta. Não se conecta comigo, entendeu? E isso foi afastando a gente. Foi afastando um pouquinho, assim, a gente. Os nossos egos querendo coisas separadas. Eu fui percebendo, né, que nem eu já falei, que o relacionamento dele é de mentira. E ele tá lá, de boa, vivendo a vida dele. Aí eu já não queria mais me encontrar. Já tinha decidido isso pra mim. Até que no meu aniversário, ano passado, eu tive um aniversário muito ruim. Mas eu tava no meio do meu despertar surreal, assim. E a gente até meio que discutiu no dia do meu aniversário. Eu tive um aniversário bem cabisbaixo, bem chato. A ponto de eu não querer sair comer. Aí minha família insistiu, eu fui. E eu não queria viver isso de novo. Porque, assim, gente, a nossa realidade é a gente que cria. E eu decidi que eu ia ter um dia maravilhoso esse ano. Mesmo não fazendo grandes celebrações, eu ia estar bem comigo mesma e com as pessoas que eu amo. E fazia parte do meu processo tá bem com ele. E uns 5 dias antes, a gente discutiu. Realmente, literalmente por causa disso. Porque eu não quis encontrar com ele. E ele fala que quando a gente tá longe, a gente sempre quer se encontrar. Mas daí quando a gente tá perto, eu sempre invento uma desculpa. Claro que, assim, não é ele falando isso, é o ego dele falando isso.
eu não quis, a gente discutiu um dia antes, eu fiquei muito nessa pira de eu quero que o meu dia amanhã seja maravilhoso. Eu fui falar com ele, coisa que eu não devia ter feito. Mas porque eu não devia ter feito? Porque eu sabia que no outro dia a gente ia conversar. Tinha certeza absoluta, tanto que ele me falou isso. Aí a gente se encontrou no meu aniversário. Gente, a pessoa que eu vi não era a minha alma. Eu vi ele feio. Eu sempre achei ele lindo. Meu olho brilha quando eu vejo ele assim. Meu coração acelera, minha pressão cai. E eu vi ele feio. É como se a minha alma não reconheceu ele na hora. Não, é a sombra. É o ego que tá aqui, não é? Não sou eu, sabe? O eu que tá nele tá por trás disso tudo. Tá por trás da persona e eu não consegui sentir emoção. A gente até ficou pouco tempo junto porque eu não conseguia ficar na presença dele. Eu não queria. Eu queria que ele fosse embora. Eu queria verbalizar aquilo. Eu quero que você vá embora. Mas eu não fiz isso. Porque eu sabia que ia magoar o ego dele. E eu sempre protegi esse ego, gente. Sempre protegi esse ego. Mas no momento que ele foi embora, que a gente se separou, eu prometi pra mim que a partir daquele momento, naquela situação, nessa situação que a gente se encontra, né, dele em outro relacionamento, a gente não ia mais se encontrar fisicamente. Doa o que doer. Só que daí eu entrei numa... Como que eu vou falar isso pra ele? Entende? Porque a gente briga toda vez. E eu tava dependente, gente, dessas conversas. Também não vou tirar o meu fora, não. Eu achei que, né, aquilo tava trazendo coisas boas pra mim. Tava mesmo, espelhamentos. Mas eu também já não tava mais precisando daquilo. E aí eu já não tinha mais vontade, assim, de puxar assunto, de falar. A gente conversava o dia inteiro e tem assunto. Só que eu já não tava muito mais afim, porque, não sei, é como se eu não precisasse mais daquilo, mas eu fazia pelo ego dele. Eu não queria magoar. Aí, claro que chegou um momento que ele começou a me chamar pra se encontrar, e eu não quis, todo dia dando desculpas. Eu pensava comigo, como eu vou fazer isso? O que eu tinha decidido era, vou fazer com amor. Então eu inventava desculpas, até ele perceber que um dia ela não vai querer me encontrar. Mas chegou uma situação, um momento em que eu realmente tive que falar, olha, a gente não vai mais se ver, a gente não vai mais se encontrar, eu não sei o que vai acontecer com a gente, mas desse jeito eu não quero. E ele decidiu se afastar, claro, o ego dele deve ter sentido milhões de coisas. Eu senti ele na noite escura, eu senti, gente, eu sinto muito forte. E eu sinto forte mesmo, aquela arregaço que faz no coração. Eu sinto uma dor no meu cardíaco. E eu fico pensando como que não deve ser pra ele. Se eu tô sentindo tudo isso e é uma dor desconfortável, imagine como não deve estar pra ele. Mas aí a gente perdeu o contato. Eu tô dando tempo lá do ego dele. E eu tô até aproveitando esse momento. Porque eu também precisava. Precisava. Tô num momento muito precisava ficar comigo. Precisava concentrar as minhas emoções e a minha energia em mim, preciso. E eu não sei o que vai acontecer a partir daqui, mas é uma separação diferente. É uma separação diferente. Porque pra mim, nesse momento, tanto faz. Se demorar 10 dias, 10 meses, 10 anos, 10 encarnações, 10 mil anos, tanto faz. Eu sinto ele, eu não sinto mais desconexão nenhuma. Sinto que a gente é a mesma coisa, a mesma alma, que a gente nunca se separou, nunca esteve separado. Gente, é uma coisa louca. É louca. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui, mas eu também honro e dou glória, sim, ao meu trabalho, porque eu coloquei o meu ego no lugar dele. E é justamente por isso que eu vou colocar o dele. Porque se eu não poupo nem o meu próprio ego de sofrer, por que eu vou ter que sofrer o dele? E daí que veio todo esse contexto gigantesco para falar para vocês isso que eu percebi que... já nem sei mais, me perdi aqui. O que era, gente? Eu sou meio assim, eu esqueço. Nossa, eu tive Covid 7 vezes. Minha memória é péssima. Eu perdi o fio da meada, meu Deus. Vou pausar aqui para pensar. Gente, realmente não lembro. Mas eu queria falar isso, que chega nesse momento em que não é que você sai da dinâmica, é que
outras coisas são mais importantes. E eu acho que muitas chamas gêmeas estão vivendo esse momento agora, e até por isso que a gente parou de ver tanto conteúdo assim, parou de buscar, parou de existir. Algumas chamas têm até negado, né, a conexão. Não negado a conexão, mas falado de chama gêmea como se fosse uma coisa assim, ordinária. Ai, chama gêmea, ai, de novo essa história. Sendo que, assim, é toda a dinâmica que proporcionou a gente esse despertar, né? Ai, e eu quero dizer isso, que esse momento chega e que a conexão é conexão de alma. No próximo vídeo, eu quero... Tem muitas coisas que eu tô prometendo, né? Mas eu quero falar um pouco, assim, em algum vídeo dos próximos mesmo, sobre a libertação da Matrix e sobre o que eu descobri. É que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu quero contar pra vocês o que eu descobri por trás desse não terminar. Por que a minha chama gêmea não larga do relacionamento kármico dela? Por quê? E a chave sim estava em mim. E eu já estava há algum tempo me perguntando. Então é isso, gente. Amanhã eu volto a falar desse assunto porque é um assunto muito pertinente pra minha semana e muito recente na minha vida também. E vocês, eu acho que vai ser legal, vocês vão gostar de saber e talvez dê algum insight, principalmente para as chamas que têm a chama gêmea em outro relacionamento. Então é isso, muito obrigado, beijinho, até o próximo episódio.